por que o Poder Judiciário, os operadores de direito, precisam saber reconhecer perfis narcisistas. Sejam muito bem-vindos. Eu vou digitar aqui o tema da live e aceitar a nossa advogada, que vai nos ajudar a entender a importância do Poder Judiciário se capacitar para detectar, identificar narcisistas e saber também como lidar. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Maria. Boa noite a todos. Boa Obrigada pelo noite. convite. Ajustando aqui, e eu quero digitar o porque o Poder Judiciário precisa saber reconhecer narcisistas. Precisa saber reconhecer narcisistas. E quando a gente fala de narcisistas, existe um espectro de narcisismo, né? Então, vamos falar também de perfis sociopatas, psicopatas, né? Que é o cúmulo do narcisismo. Acho que eu vou colocar aqui, narcisistas, então, e psicopatas, porque é muito importante, E fixar, deixa eu ver aqui. Muito bem, eu acho que agora eu consegui. Tudo certo, Conseguiram? gente? Vocês estão nos ouvindo bem? Sejam muito bem-vindos. Estou vendo aqui várias pessoas conhecidas. A Tiana, certamente, Russo, várias pessoas também que seguem a Thaís Borges. Sim, também vi. Doutor Edson, advogado, também está presente. Obrigada pela presença, doutor. Tem alguns amigos aqui. Muito bom. Então, muito obrigada a todos. Doutora Thaís, seja muito bem-vinda. Você é advogada há mais de 20 anos, então tem muita experiência. E teve experiência, como você falou bem no nosso vídeo, que a gente, né, ficou conversando para alinhar as expectativas sobre essa live, a sua experiência, tanto na vida pessoal quanto profissional, com Sim. pessoas narcisistas. Da mesma forma, eu sou Marie Bendelac, para quem não me conhece, eu sou especialista em relacionamentos, comunicação e liderança, e eu tive que lidar muito também com perfis narcisistas ao longo da minha vida, desde a infância, né, na vida pessoal, na escola, enfim. Só que eu não sabia que tinha um nome, né? E eu sofri muito, desde até quando eu fui diretora de uma multinacional, eu sofri um assédio, o pior assédio da minha vida, de uma pessoa que era perversa narcisista. Então, é uma pessoa má, né, que faz tudo de forma dissimulada, que não parece má. E a Sim. gente vai falar eventualmente, né, de mulheres, que tem pessoas que perguntaram, né, quando a pessoa narcisista é uma mulher, né? Muitas vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade, ou até uma pessoa psicopata, né? A gente não imagina Sim. muitas vezes a mulher sendo psicopata, gentil, bonitinha e tudo mais. Então, é um tema muito amplo, gente. A gente não vai conseguir falar tudo. A gente pretende ficar umas 30 minutos aqui, mas a gente vai tentar responder a maioria das perguntas e dúvidas que vocês podem ter nesses primeiros minutos. E depois, né, qualquer coisa, a gente estará à disposição. Outra coisa importante, antes da gente entrar no assunto. A gente preparou uma coisa muito especial para quem realmente gostaria de se aprofundar, de se desenvolver, de entender mais sobre o perfil narcisista, de saber como lidar, identificar os tipos de manipulação, as estratégias e também aprender com a doutora Thaís, a advogada, sobre como lidar nesse contexto do judiciário, né? Então, tem algumas resoluções, tem Os formas aspectos, né, processuais. que são mais do direito. Então, no meu caso, eu trato mais a questão da psicologia, do comportamental, e a parte jurídica é mais com a Thaís. Então, a gente fez um combo muito especial para vocês. E quem gostaria de saber a respeito, vai ser só digitar a palavra poder lá nos comentários, que vocês vão receber o convite no direct de vocês para entrar no grupo de WhatsApp, onde a gente vai explicar como funciona e qual a condição especial para vocês, ok? Então vamos começar, acho que tem bastante gente já. Doutora Thaisa, a pergunta, né, que a gente tem: por que é tão importante, essencial, vital, o Poder Judiciário, os operadores de direito, se capacitar para saber reconhecer perfis narcisistas?
Então, primeiro, boa noite, agradeço a todos novamente por estarem ouvindo, isso que tem esse interesse em saber a importância de entender, eu dou um nome genérico, né, de mentes doentias, como trabalhar no judiciário com isso. O que nós presenciamos na prática? Nós temos um processo, eu tenho que falar de uma forma de quem não seja do direito também, que entenda, né, sem falar na forma técnica. Uhum. Mas como nós temos uma demanda, um processo, a gente está tentando requerer um direito, a gente tem a parte que faz as declarações, que diz a sua história, e a gente tem um tempo, uma oportunidade para o outro lado se manifestar, contradizendo, na maioria das vezes, aquela primeira declaração. Né? Então, estou imaginando aqui quem é autor, quem é réu, mais ou menos isso. A questão de quando você trabalha, aqui a gente está imaginando a boa-fé das pessoas. A lei foi feita, o Código de Processo, né, tanto civil como processo penal, a lei ela é feita partindo do princípio da boa-fé. Mas quando nós estamos lidando com mentes doentias, ali não há boa-fé. Ali há todo um modelo para tentar manipular as provas. Então, a importância do judiciário enxergar o que seria esse perfil, né, doente, é que o advogado que tiver no processo, as partes que tiverem no processo, vão ter instrumentos processuais, né, ações específicas. Vou dar um exemplo de uma ação de produção de prova. Quando a gente está lidando com uma mente doentia, a gente, antes de fazer qualquer movimento de processar alguém, a gente precisa o quê? Ter provas. Só que quando a gente lida com pessoas que são manipuladoras, que estão sempre de má fé, que enganam, não tem, a parte vítima não tem essas provas de forma tão fácil. E existe instrumento para a gente produzir prova, onde não tem essa questão de citação, de citar a outra parte para responder. É uma ação só para produção de prova, onde a gente pode pedir quebra de sigilo, onde a gente pode requerer, de repente, documentos que a gente não tem acesso, que depende de uma instituição ou outra para entregar. O que você está dizendo é que para a pessoa que é vítima, muitas vezes ela vai ter dificuldade em realmente comprovar, né, as pessoas mais manipuladoras, que são calculistas, né, geralmente elas planejam tudo e Sim, fazem de tudo para justamente a pessoa a vítima não ter provas. Então, muitas vezes, ou se tem provas, eles são capazes de procurar destruir essas provas, sim, ameaçam, manipulam as provas, distorcem os fatos, mentem, então vão desmentir qualquer coisa que você apresenta, que é capaz. Eles são tão convincentes que são capazes de fazer a pessoa duvidar mesmo diante de uma prova, né, de um fato muito concreto. Isso é muito exatamente. interessante, a mente humana. E Exa- muitas vezes, então, eles até invertem os papéis, ou seja, se fazem de vítima. Então, além de ser difícil comprovar, e eu sei que eu desisti, né, no meu processo do assédio, eu desisti de processar porque eu falei, vai ser tão desgastante uma pessoa que é tão manipuladora, eu vou ter que ter uma luta. Ela vai mentir, ela vai desmentir, ela vai dizer que não, ela vai, sei lá, inventar qualquer coisa. Eu suspeitava que a justiça não estaria preparada realmente para lidar com esse tipo de manipulação. Então eu desisti, né? Essa inversão de papel. E aí, no caso, então, o que que você sugere, assim, o que que precisa ser feito? Que eu vejo, porque eu vejo pelo que falta. O que Uhum, falta, tanto no judiciário como na. Eu falo para os operadores do direito, que aqui eu não estou falando só do juiz, do julgador. Eu não posso, a responsabilidade não é só dele. Aqui eu tenho que colocar dentro, né, desse pacote, eu tenho que colocar os psicólogos, peritos que trabalham para o tribunal. sim, Eu tenho que colocar nesse pacote os advogados sim, que vão litigar a faculdade ou a especialização, né, numa pós-graduação do direito material ou processual. Não, eles não vão preparar esse operador do direito para lidar com esse tipo de processo.
Porque além da técnica processual, porque você tem que saber o que você vai utilizar, você tem que saber como se faz uma produção de prova, quais são as provas, como trabalhar com elas e quais são os instrumentos processuais, que nada mais. Quando eu falo instrumento processual aqui, para quem não é do direito, eu estou dizendo quais são os meios para eu conseguir o que eu estou pedindo. É mais ou menos isso. Então, você tem que entender o processo e você tem que entender dessa capacidade do outro de burlar, de mentir, de fingir dentro do processo. Eu dei um exemplo de produção de prova, que é um mecanismo, mas precisa ter o conhecimento, né, dessas mentes doentias, é o nome genérico que eu dou, porque o juiz, ao olhar aquele processo, ele vai olhar com um olhar de desconfiança. Quando o advogado que tem conhecimento for requerer, por exemplo, um estudo psicológico da outra parte, num processo que às vezes é só de alimentos, onde se acha que só vai discutir valores, planilhas, mas quando eu estou lidando com uma mente doentia, eu posso sim requerer, é um dever, né, no caso do advogado, requerer, por exemplo, um estudo psicológico. E o juiz, se não tiver essa visão, ou os operadores, seja o Ministério Público, todos que estão envolvidos naquele processo, o que ele faz, na maioria das vezes, que é o que nós assistimos hoje? Nega essa produção de prova. E trata como se fosse um processo comum. Eu acho que você disse uma coisa assim muito importante aqui. Um processo comum ou uma pessoa normal, né? A gente Isso. lida, aí você procura defender ou produzir provas como se fosse lidando com uma pessoa normal. Só que não é uma pessoa normal, é uma pessoa que tem má fé, uma pessoa que quer prejudicar a outra parte, isso está muito claro com esses perfis, quer destruir. Eu tenho uma cliente que é a irmã que claramente tem um perfil psicopata, não sei se é sociopata ou psicopata, mas assim, age, né, com comportamentos de psicopatia bem claros e quer destruir. E o marido é advogado, então os dois, assim, aprontam, pintam e bordam e são influentes, então acabam pagando e tem pessoas que se deixam comprar, isso a gente tem que falar também, né? Então é importante, e ela está buscando, falei, você tem que ter um advogado que entenda desse perfil, porque senão o seu advogado, se ele é muito na ingenuidade, assim, de não saber o que essas pessoas são capazes de fazer, pode acreditar, pode não prever algumas coisas, porque eles são previsíveis, a gente sabe que eles vão manipular, que eles vão distorcer. Ela fala assim, eles distorcem tudo, eles falam coisas que eu faço que não são verdade. Como é que o juiz vai, Exatamente. entendeu? Acaba acreditando, o outro lado, o advogado, enfim. É um processo muito desgastante, né? Muito. Tem outro cliente que a ex-mulher também tem esse perfil, abriu um processo todo mês. Então, assim, tem que ter esse olhar. Peraí, por que ela está abrindo tanto processo assim, né? Por que toda hora é uma coisa? Então, eu entendo que o operador de direito, né, que vai ter essa visão, vai poder ter um olhar um pouco mais desconfiado e pelo menos buscar. Peraí, deixa eu ver, não tem uma coisa estranha aqui? É nesse sentido? Sim. E além disso, precisa, além de ter o conhecimento, né, dos perfis, além de ter esse conhecimento, precisa entender como utilizar no âmbito processual, tecnicamente falando. Eu falo com o público, né, do direito, né, agora eu estou falando com o público do direito, tem que saber, tecnicamente falando, quais são os instrumentos, quais são as possibilidades para que você chegue ao objetivo, que é conseguir demonstrar aquela farsa. O que nós vivemos hoje? Uma violência processual, que nada mais é do que demandas assim, em cima de demandas. Nós vivemos, além da violência patrimonial, que é uma forma de você burlar o regime de bens, burlar aquele patrimônio que foi constituído em comum e que deveria ser partilhado. Então, nós temos isso é flagrante. E se não tiver essa visão, né, do que você está lidando, qual o perfil da pessoa que você está lidando, você vai acreditar naqueles documentos e não vai entender, não vai poder compreender, e o advogado não preparado não vai conseguir demonstrar a violência patrimonial também. Certo. Então, como eu vou dizer,
Eu tenho um exemplo aqui de um dos processos que eu estou tendo dificuldade. Nós temos um instituto chamado Cooperação. Cooperação eu posso, até de um outro tribunal que não é do estado do Rio, por exemplo, Tribunal de São Paulo, eu posso requerer determinada diligência, determinado processo, determinado prova de um outro tribunal para o meu tribunal aqui. Isso é possível. Poucos advogados sabem, poucos. Inclusive, eu fiz uma palestra em abril sobre isso e viu que os advogados não sabiam. Só o meio do Poder Judiciário e servidores públicos que já estão trabalhando com isso é que tem esse conhecimento. Eu vi essa falta de conhecimento dos advogados. Você está falando só, também deixando eu entender, né? Que você pode fazer ações em diversos lugares, só para entender, porque eu tive. É isso? Não, não, meu processo tramita aqui. Sim. Tá? Hoje eu estou em São Paulo, vou dar exemplo. Estou em São Paulo, eu vim a trabalho para atender uma cliente que questões de violência patrimonial. Eu vim para cá para isso, tá? Violência patrimonial, estou em São Paulo. Mas vamos supor que eu saiba de um processo empresarial no Rio de Janeiro do ex-cônjuge, Tá. ok? E eu preciso desse material para cá. Eu preciso que os juízes se comuniquem. Os juízes se comuniquem. Isso se chama cooperação. Isso é Tá, então, possível. isso é possível. Isso é muito importante. Por que, Thaís? Porque todas as pessoas, assim, narcisistas, psicopatas, principalmente os sociopatas psicopatas, sempre têm histórico, né? Isso aí. Então, com certeza, se aprontou em um lugar, aprontou em outro lugar. Então, é importante fazer essa busca. Eu tive o caso, inclusive, de um próprio advogado que acho que foi cassado, né? Eles retiraram a licença dele em vários estados. Aí ia para outros estados e conseguia atuar. Quer dizer, se tivesse nessa comunicação, daria para ver que realmente é uma pessoa que não poderia, né, atuar. Enfim. Então, tinha vários processos em vários estados, mas aí podia ainda exercer em outros estados. Eu não entendo muito de direito, mas eu sei das pessoas, das vítimas que lidam, Sim. ou às vezes com um advogado com esse perfil, ou até com uma pessoa, né, o ex, o cônjuge, enfim, pessoa que está se separando, pode ser homem ou mulher. E eu estou vendo muita injustiça, inversão de papel, onde a mulher é exigido pagar uma pensão, porque o psicopata, o narcisista, esconde patrimônio, esvazia tudo, e se a mulher se der bem de conseguir se reconstruir, ganhar, né, de forma digna assim, um pouco a vida dela, aí já pede um dinheiro para a mulher, que é uma coisa assim, muitas vezes que eu vi que era um absurdo, porque não fazia o menor sentido, né? Então tem muitas injustiças por falta de conhecimento, mas também por ter pessoas assim no próprio poder judiciário, e aí a gente tem que saber também identificar de repente. Mas o que eu queria perguntar sobre a questão de local é porque alguém me falou, eu vou lembrar agora, mas teve uma questão assim, você vai poder, espero, ajudar nesse sentido. A pessoa falou, eu estou numa cidade relativamente pequena, enfim, e acaba que meu ex tem muita influência nesse lugar e acaba conseguindo tudo com o juiz. O juiz é amigo, sei lá o que, sei lá o que. E aí não tem como recorrer fora desse ambiente que já está comprado. Contaminado, que a gente chama, né? Na realidade, é uma questão de prova difícil, né? No caso, ela teria que trabalhar com os possíveis recursos para que os desembargadores julgassem essas decisões. E fazer comunicação à corregedoria, fazer comunicação ao Conselho Nacional de Justiça. Teria que ter testemunhas dessa amizade, né? Testemunhas que pudessem declarar essa proximidade. Não vejo Você outra vê como forma. muitas vezes as pessoas não pensam nisso, eles nem sabem o que fazer, né? Ficam se Exatamente. sentindo refém. Exatamente. É a falta de informação. Sim. É a falta de informação, Marie. Né? Tanto no aspecto técnico, né? Para conhecer processos, para saber trabalhar com o processo, o que eu vejo muitos são advogados preparados no direito material, que a gente chama que é o regramento legal do que é para ser feito, o que pode ser feito, mas os instrumentos para se chegar a esse direito, eu vejo uma falta de conhecimento
de saber trabalhar com isso. E Ok. não basta só conhecer a lei, né? Tem Não é. alguma novidade hoje na lei nesse sentido? Tem alguma resolução, alguma coisa que você possa falar a Ela não respeito? é, tem, ela não, o que nós temos agora, aí eu vou falar um pouquinho, não que isso resolva tudo, tá? Nós temos um protocolo que não é tão novo assim, 492 do Conselho Nacional de Justiça, que fala sobre o julgamento sobre a perspectiva de gênero, né, gênero feminino. Onde se requer que o tribunal, que se requer que os operadores de direito, que todo o judiciário esteja preparado, como cursos para magistrados, para os servidores, porque todo mundo se prepare para ter um julgamento olhando o quê? A violência, que é uma coisa cultural, né? A violência pelo gênero feminino, um tratamento diferenciado. Eu vou dar um exemplo aqui, até só bem para chocar. Tá, eu não vou lembrar o nome da ação direta de inconstitucionalidade agora, o número. Eu sou péssima com o número, Marie. Tem que Mas nós fazer uma tivemos colinha, mas depois a gente passa. um julgamento do ano passado, onde teve essa ação direta de inconstitucionalidade, que nós tínhamos o quê? No tribunal de júri, era possível, né, eu ter absolvição como se fosse legítima defesa da honra. Porque o júri não é o juiz que julga. O júri são pessoas escolhidas ali, comuns, como eu e você, que vão julgar aquele caso. Né? Uhum. Vamos dizer, e são o do júri, para quem não é do direito, que eu falo, às vezes você não tem que falar para quem não é do direito. São os crimes contra a vida. São julgamentos feitos pelo povo. O povo aqui vai olhar se vai absolver ou não aquela pessoa. A questão é que era possível ter ainda essa argumentação, como uma argumentação como se fosse jurídica, para levar para a tribuna e ter a absolvição de alguém que um homem traído pudesse matar a sua mulher e dizer que aquilo era legítima defesa da honra. Em que ano nós estamos? Não. Então, o protocolo, né, que na realidade isso surgiu pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, isso aqui não é Brasil, isso aqui é, né, nós fazemos parte, né, do pacto, então nós temos que obedecer regramentos, né, fora, extra, né, Brasil, mas isso foi uma determinação, né, para que o nosso país tivesse também uma forma de julgamento olhando essa violência de gênero, Reconhecendo. reconhecendo. E então, isso não é antigo, tá? Isso é de 2023. Uhum. Mas o que acontece? Nós não temos que nos preocupar só com o gênero feminino, porque mentes doentias não tem sexo, né? Então, isso aqui que eu vejo que a mesma estrutura, a mesma exigência de você ter cursos para magistrados, cursos para os operadores do direito, para, no caso, poder utilizar, né, o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, eu também vejo cursos para os operadores do direito para lidar com perfis que são doentes. Sim. Da Essa mesma forma, necessidade, da da mesma mesma forma você forma. falou, né, dos psicólogos, enfim. A importância também, porque a gente vê, a gente acha que é óbvio, e que todos os profissionais da área de psicologia, seja psicanalistas, psicólogos ou até psiquiatras, Uhum, estão preparados para lidar e até reconhecer. E não é o uhum. caso, né? Eu sei porque há alguns anos que eu falo sobre esse tema, eu vi milhares, milhares de profissionais, terapeutas que não sabiam, que não tinham esse conhecimento. E, infelizmente, muitas vezes não é uma coisa que basta aprender num livro, ou num banco de universidade, ou numa escola. É a vivência que faz que a gente consegue detectar, reconhecer, e também o conhecimento. Mas quem não passou, não foi manipulado, muitas vezes tem muita dificuldade em imaginar o nível de maquiavelismo e do que essas pessoas são capazes. Eu falo com propriedade porque eu também tinha um pouco dessa Sim. ingenuidade de não imaginar uma capacidade de maldade tão grande, né? Da pessoa querer te destruir. Por quê? O que você fez? Nada, a pessoa quer te destruir. Isso existe, isso acontece, tem algumas pessoas só pelo prazer
de dominar, de subjugar e dizer eu tenho poder, eu sou forte, é destruindo o outro. Então, às vezes, é muito gratuita essa violência e só realmente quem vivenciou tem esse olhar, muitas vezes, consegue sentir uma coisa. Mas não basta ter vivenciado, então é a junção da experiência com o Ah, o doutor conhecimento. Edson me passou um número, é a DPF. Eu até falei, não é? 779, legítima defesa Me da honra. corrigiu. Muito obrigada, 779. Eu vou até printar que a gente guarda. Ótimo. Obrigada pela informação. O Rodrigo também. Muitos Ah, psicólogos estão com conhecimento apenas do DSM-5, que não é o suficiente. Exatamente. E mesmo com esse conhecimento, a pessoa aham, não consegue reconhecer, porque não está explicado, né, no DSM-5 e, enfim, aham, nesses conteúdos técnicos de psicólogos e tudo mais, né? Você estuda. Eu sei porque eu fiz curso sobre os transtornos de personalidade, mas sim. não tem essa descrição tão precisa dos comportamentos, Não tem. Tem muito psicólogo que não dessa sabe, não desse sabe esse lado assunto. tão sedutor, tão gentil, tão agradável. Então, as pessoas normais não conseguem imaginar uma pessoa psicopata sendo gentil, sendo amorosa. Então, tipo, psicopata, você é doida, você está É, exagerando, nada a ver. exatamente, Aí você passa exatamente. pelo doido, né? As pessoas não conseguem simplesmente imaginar. Por isso que esse conhecimento é tão importante, né? A Sueli Sim. mandou uma mensagem aqui também para a Thaís. Parabéns, doutora Thaís Borges, tema relevante de total relevância, tratá-lo esclarecer. Então, por esses motivos, vamos tentar resumir aqui, né? Por esses motivos que você mencionou, Thaís, a má fé, né? Então, o Poder Judiciário precisa se capacitar, saber reconhecer esses perfis, porque são pessoas que operam com má fé, Uhum. simplesmente, enquanto, né, o direito está baseado na boa fé das pessoas, e não é todo Sim. mundo que tem boa fé. Aliás, muitas pessoas não têm boa fé. Então, ser capaz de perceber a pessoa assim que se vitimiza demais é uma coisa que deve chamar a atenção também. Muito. É uma coisa que me preocupa. Até quando eu vou atender um cliente, eu já me preocupo. Até se o Pois é. cliente se vitimizar demais, é uma observação que nós temos que. É um Isso é um alerta. sinal, porque a verdadeira vítima normalmente não se vitimiza tanto. Fica falando das coisas, e aí geralmente está muito emocionada e tudo mais. E geralmente o real assediador, a pessoa que realmente cometeu a violência, né, sempre se vitimiza demais, e então isso pode ser um sinal. Né? Uhum. Alguém colocou aqui, Patrícia, venderam a casa da minha mãe e do meu padrasto para os netos do meu padrasto, pegaram todo o dinheiro da minha mãe e eu fiquei de fora de tudo porque não concordava com o que eles faziam anteriormente. E eles conseguiram, então, imagina, né, na justiça. O que eu estou ouvindo de histórias, Thaís, realmente me assusta de ver o quanto Muito, né? realmente a gente está longe ainda de ter realmente uma justiça ainda justa por vários motivos e muitas vezes por falta de conhecimento. E por Sim. isso você decidiu, e eu achei assim a ideia genial, de realmente poder ensinar para profissionais de direito, né, sobre alguns aspectos. Não sei se você quer falar um pouco assim, resumidamente, o que seria. Você tem um curso online que Sim. você vai fazer para profissionais, né? Eu não sei se isso caberia também para pessoas comuns, mas a gente resolveu, na verdade, fazer uma coisa muito especial para você, juntando, fazendo um combo de um curso ao vivo com a doutora Thaís, né, que é advogada há mais de 20 anos, especialista nessa área de família, e eu, que tenho um curso online que ensina a reconhecer e identificar os perfis narcisistas e a identificar os tipos de manipulação, 21 tipos de manipulação, e saber como lidar também, né? Você quer falar um pouquinho, Thaís, o que Sim. seria Então, nesse programa ao vivo? sim, vou fazer de uma forma bem. Vou sintetizar aqui. O que que acontece? Esse curso é voltado também, tem que entender de processo, né? Eu vejo que essa junção do seu curso com o meu curso, né, seria o ideal até mesmo para o operador do direito. Quando eu falo operador do direito aqui, não é só para saber o aspecto processual, ele precisa entender dos perfis para depois ele poder trabalhar no processo. Ok. Vai ter que entender processo também.
Por isso que Então, é uma combinação perfeita, que você tem o curso isso, online detalhado, são as aulas que eu fiz, e o que a Thaís vai ensinar é a lidar, então, na parte técnica processual, além disso. exatamente. Saber em audiência, fazer o interrogatório. Uhum, Nós temos muitas questões de violência quando se trata de perfis doentios. Nós temos violência emocional, psicológica, falsas acusações. Eu tenho vários clientes que são homens com falsas acusações. E precisa saber trabalhar com essas audiências, todo debate é tudo feito oralmente, uhum, né? Você inquirir testemunhas, então você tem que ter um preparo emocional, um preparo técnico para fazer isso tudo ao vivo em audiência, sim, né? Você perfeito. imagina você interrogar aquele que é um psicopata, Sim, aquele que tem as características. Se você não tiver preparo, você não vai conseguir fazer um bom interrogatório. sim. E eu tenho o caso, assim, de uma cliente também que se separou de um marido narcisista. E a advogada, então, eu conheço, graças a Deus, então ela sabe identificar e ela entendeu. Eu não posso confrontar. Então, a forma, dependendo de com quem você lida, você tem Uhum. que ter realmente a estratégia certa. Não pode usar a mesma estratégia com todo mundo. Então, ela entendeu. Não adianta confrontar, eu vou ter que realmente conquistar o advogado da outra parte, a gente colaborar, a gente conversar, porque senão vai ser uma tragédia, né? E então ela entendeu que ela precisava lidar de uma forma diferente. Então esse é um dos motivos pelos quais é importante entender sim com quem você está lidando do outro lado. Eu vejo assim Exatamente. vários comentários interessantes, Thaís, que são importantes aqui. Uhum. A Patrícia, eles têm influência no judiciário da cidade tal, e eu estou muito prejudicada. Isso eu ouço assim, Cidade pequena, né? poder em tal lugar, e aí eu não estou conseguindo fazer nada, né? Acaba que consegue o que quer na justiça. Tem o Rodrigo, que é terapeuta, que fala que trata homens que são vítimas também, que têm um perfil melancólico e se tornam vítimas perfeitos, porém são vistos como fracos pela sociedade e por isso muitos homens se calam. Sim, e realmente não é exclusivo só de homens violentando mulheres, né? O contrário também existe, a gente viu bastante. Por isso eu vi a necessidade, quando eu entendi quantos homens sofriam de falsas declarações, mulheres que estão utilizando a Lei Maria da Penha, que são mulheres doentes, de forma Sim. leviana, só para realmente punir aquele ex-cônjuge que não a quis mais. Sim. Porque senão a gente Entende? pode cair num outro extremo de injustiça. Se também sempre Sim. favorecer a mulher sem olhar, sem entender. E aí, será que a gente teria que ter uma avaliação psicológica sempre? Será que a gente poderia pedir? Porque você falou que muitas vezes é negado, ou seja, não é automático a gente Não é conseguir essa automático. avaliação, né? Não é automático. Não é óbvio. Infelizmente, não. Você tem que convencer o juízo daquilo. Porque nós temos várias provas a serem produzidas e o juiz pode negar, ele pode indeferir, ele pode entender que ele tem já o convencimento dele nas provas que já foram produzidas e fazer o julgamento. Para mim, assim, quando eu adquiri o conhecimento, eu consegui colocar as coisas de uma forma muito calma e factual. O que eu vejo? Que quando as pessoas não têm o conhecimento sobre esses perfis, acabam se perdendo na emoção. Então, geralmente, eu Exatamente. ajudo muito as pessoas a manter a calma, tomar um recuo emocional, porque o que eles querem é exatamente desestabilizar emocionalmente. Isso aí. Quando você está Isso aí. desestabilizado, você não consegue raciocinar, você não Uhum. consegue pensar em ser factual, você fica na emoção e você passa pelo louco, pela louca, né? E você Pelo, abre pelo, mão, que eu vejo muita gente está tão cansado de lutar no judiciário, o que eu digo, abre mão, abrir cede mão dos seus direitos, dos gente. seus direitos. Isso aí, Abrir mão dos exatamente. seus direitos. Então, o conhecimento salva. Até para coisas menores, assim, a gente está falando, por exemplo, eu tenho uma cliente que trabalha no ambiente corporativo que está sendo assediada pela líder. E ela diz, eu vou embora. Tipo, falei, mas peraí, você trabalhou a vida inteira nessa empresa, foi reconhecida, né? Agora decidiram mudar as coisas, aí de repente você não é mais bem-vinda e você vai sair sem os seus direitos. Quer dizer, eles que não querem mais você, eles estão te assediando, estão te esvaziando, tá muito claro. Aham. Eles deveriam te demitir, e não você abdicar, né? Ou seja, até nisso eu falei, não,
Não, você não vai renunciar aos seus direitos. É do seu direito, entendeu? Então, as pessoas, quando elas não têm esse conhecimento, elas desistem muito rápido, muito fácil. Ou tentam lutar, mas também não sabem como. Então, se desgastam, se perdem. E quando já entendo do que se trata, já estão esgotadas, né? A Sim. Sofia Regueira, uma excelente juíza, tá Ah, aqui, já fiz vários cursos da Marie, inclusive esses são excelentes. Aí, Sofia, realmente podia falar, de repente entrar no grupo. Gente, para quem quer saber qual que é esse combo especial que a gente montou, que a gente juntou, do curso ao vivo com a Thaís e o meu curso online, que é realmente transformador, um divisor de águas, que se chama Checkmate. Por quê? Porque eu ajudei muitas pessoas a colocar perversos, narcisistas, psicopatas, checkmate com aquilo que eu ensino ali. Vocês podem digitar agora nos comentários ou até no meu direct a palavra poder. Poder, tá? Que vocês vão receber se tudo funcionar bem. Não sei se o Willi está por aqui verificando, do meu time, que a gente vai fazer uma condição especial juntando. Basicamente, vocês vão ter 2 cursos no preço de um. Já estou dando spoiler. E lá no grupo, sim. somente no grupo de WhatsApp, é que a gente vai explicar melhor e falar o preço, as condições, forma de pagamento, O tudo mais. conteúdo, né? Tudo que. Exatamente, o programa. Mas basicamente o que a gente pode falar é que um conhecimento, sem exagerar, que salva vidas. Salva vidas. Eu perdi uma amiga de feminicídio, né? Então, sim, são coisas muito sérias e realmente esse conhecimento salva. Muito bem, deixa eu ver se tem algum comentário. Então, gente, é só digitar a palavra poder aqui nos comentários. Tô A vendo a Patrícia está Patrícia. chamando para a Ah, gente fazer palestra lá e olharem para o processo dela, que ela está desesperada. Eu acho que tem que a resolver as duas. Patrícia, foi a Patrícia que escreveu? É. Eu vi. Ó, aqui, a Marcinho, 20 anos de casamento, eu não sabia que eu era casada com um narcisista. E aí, nossa, imagine, 25 anos deve estar ou muito esgotada, anulada, enfim, não tem como não ter sequelas de alguma maneira, né? É muito, muito desgastante. A Patrícia se sente impotente, pois é. Então é importante buscar ajuda, Patrícia, e todos que estão aqui. Qual que é a forma de lidar se você, ok, sabe que tem uma coisa errada, não sabe muito, busca ajuda de algum profissional que entenda. De novo, não é qualquer um. Ah, meu Exatamente. terapeuta não entende, me falou isso, que aquilo. Então muda até achar advogado igual. Eu oriento os meus clientes, você tem que ter um advogado que entenda disso. Então eu só indico advogados que realmente entendam disso. Porque senão, já é difícil quando a pessoa entende. Imagina quando a pessoa não entende nada. É simplesmente impossível, tá? Que mais? Tem alguém Negar. perguntando a Marli Campos como me inscrever. Escrever a palavra poder, né? Escreve poder aqui nos comentários ou no meu direct, que você vai receber uma mensagem para você entrar no grupo de WhatsApp. É no grupo de WhatsApp que a gente vai explicar tudo para vocês, tá? Colocar a condição especial, fazendo 2 pelo preço de um, ou seja, 50% de desconto, que é mega. Vai ser por tempo limitado, também tem Sim. vagas limitadas, né? E vai ter uma condição especial para os primeiros inscritos. Então, aquele curso que a nossa querida juíza aqui, a Sofia Regueira, falou que fez, que é excelente. E que na época ela me falou, nossa, realmente as pessoas precisam fazer, inclusive o Poder Judiciário Sim. E, precisa. Marli, importante esse primeiro vai ser ao vivo, embora, né, fique No seu gravado. caso, o No meu seu, caso, é. sim, o curso com a Thaís vai ser ao vivo. Gente, isso é único, imperdível, porque depois vai ficar gravado. Então, se você quer ter um momento com ela para tirar todas as suas De dúvidas, dúvidas, isso. vai Exatamente. ser muito potente. A Patrícia disse: o que eu passo é desesperador, né? Então, assim, eu acredito que quando a pessoa chega até a gente, é que ela, de alguma forma, ela está recebendo uma luz e a esperança de que pode mudar. Eu acho que ninguém recebe uma luz para não mudar nada. Então, Patrícia, eu acho que se essa informação chegou até você agora, se você está nessa live, é que alguma coisa você deve poder fazer a respeito. Eu não sei o que, como, mas eu recomendo que você busque apoio. Você pode entrar em contato com a Thaís, que de repente pode orientar, não sei.
E tem outra coisa mais importante, por experiência, que eu preciso deixar a fala. O que eu percebo, as pessoas ficam muito enfraquecidas. Sim, E quando elas começam a ter conhecimento, é que elas se fortalecem, tomam coragem de sim, lutar contra o que estão fazendo com elas. Senão elas ficam oprimidas e inertes. sim. Muito bem colocado. Isso dá uma força. O conhecimento traz força, porque você perde as forças dentro, que eles Exatamente. tentam te desestabilizar emocionalmente, e isso esgota. Então você Isso fica sem paralisa a força. pessoa. Paralisa. Tem pessoas que pensam em suicídio, tem pessoas que não saem da cama. Sim, sim. E aí, São quando várias você tem situações ajuda, quando trágicas. você começa a ganhar. Isso eu já vi muito, assim, pessoas só de fazer o curso gravado falar: Uhum. nossa, eu sou outra pessoa. Eu até ia cair em uma nova relação dessa, mas agora eu tô ligada. Então, assim, isso muda a vida, literalmente. Essa força que Você você falou. percebe os sinais, não é, Maria? Que nós conversamos, os sinais. E, gente, eu não sei, assim, tem profissionais que querem tornar isso assim como se fosse um mito, né? Ah, é difícil, não pode fazer diagnóstico, é porque é muita responsabilidade para os psicólogos, para o psiquiatra Sim. emitir um diagnóstico, né, psicológico, dizer a pessoa é narcisista psicopatas. E aí tem uma época que eu pensei, nossa, mas eu estou lidando com essa área, eu estou sendo referência nesse assunto. Será que eu vou ter que fazer a faculdade de psicologia para ter, né? Porque eu trabalho com comportamento, com a mente e tudo mais. Porém, não sou psicóloga de formação, mas eu trabalho há Uhum. 15 anos com a psicologia, estudo psicologia há 15 anos. A minha formação é de coaching e tudo mais. Então, eu trabalho com a mente humana há muito tempo. Mas, inclusive, muitos psicólogos aprenderam comigo. Por quê? Porque eu tive um laboratório na minha vida, na vida inteira. Então, eu estudei sobre o assunto, me aprofundei como ninguém e também vivi. Então, as pessoas falam assim: ah, mas como é que você Teoria e prática, Maria, parece nós que você temos. sabe o que eu estou passando? Pô, eu sei, porque é tudo igual, tudo padrão, né? Eu fiz um podcast recentemente falando: nossa, mas é incrível, só muda de endereço. Exatamente. Então, são previsíveis. E eu falei: não, então ótimo, porque como eu não sou psicóloga, não tem restrição do conselho, qualquer coisa para falar. Então eu falei, ó, Sim. isso não é um diagnóstico, mas está muito claro. Não é difícil. Quando a pessoa te escreve, não é difícil identificar, gente. Sério, é só você ter esse conhecimento. E aí, pelo menos, mesmo que não fosse reconhecido num laudo, você vai saber que você precisa lidar de uma forma específica e muito estratégica, né? Muito Exatamente. bem. Qual o período do curso? Sueli, a gente vai colocar todas as informações no grupo de WhatsApp para não estender muito aqui. Então, se vocês tiverem uma dúvida antes da gente encerrar, tanto para a doutora Thais, advogada, ou como para mim, a gente pode responder ainda antes de encerrar. E tudo que é sobre o curso, que são os dois cursos, na verdade, né, comigo Sim. e com a Thais, a gente vai explicar tudo no grupo de WhatsApp exclusivo. Então, é só digitar a palavra poder para você ver suas mensagens no direct, entrar no grupo e lá vocês vão saber tudo sobre essa condição muito especial. A Marli, nem comentar que eu passei com eu posso, para poupar os 3 filhos da vergonha, fui pedir ajuda para o padre da igreja, ele nem ligou para mim, porque primo do ex-marido narcisista. Pô, então, também, né? Aí É. tem que mudar realmente de pedir ajuda para outra pessoa, né? Tem que ser um Alex, profissional habilitado mesmo, né? Até porque quando mistura religião, na maioria das vezes não compreende, acho que a pessoa tem que se manter naquela mas aí, relação. aí é muito individual, porque eu já tive cliente que, Ah, graças a Deus, eu tenho uma cliente que se separou agora de narcisista, e o padre dela, né, um pastor, no caso, não é sim, padre, é um pastor, ajudou muito ela, graças a Deus. que Então, bom, assim, que você bom. tem que encontrar a pessoa que vai te ajudar, mas não é porque pastor, padre ou qualquer coisa que vai ter o conhecimento, que vai entender, que vai te ajudar. Então, você tem que entender, não é pela função. E também não é porque psicólogo que também vai entender. Às vezes entende, às vezes não entende. Então, você tem que ter discernimento e perceber. A pessoa, ela te entende? Ela realmente sabe do assunto? É isso que você tem que ver. Então, não é só pela função. E a pessoa não te entendeu, não soube te ajudar, não desista. Procura outra pessoa. Sim, Hoje na internet tem cheio, tá muitos profissionais sérios, competentes, que entendem disso, né? Se não souberem, eu posso indicar alguns com quem eu trabalho também.
A CEAP Marli prefere ao vivo, então vai adorar o curso ao vivo com a Thaís. E vocês vão ter bônus, enfim, de sessões também ao vivo comigo, com ela, é, complementar para os primeiros inscritos, mas tudo a gente vai falar lá. Comunicação não violenta é outro curso da Marie imperdível para qualquer profissional. A Sofia colocou aí. Perfeito. Que mais? Sou advogado, nunca consegui um exame psiquiátrico do meu ex. Olha que tragédia. É a Tá vendo? Gabriela. Gente, isso para mim é a coisa talvez mais absurda. Por que não? Por que negar? Qual que é o problema? Você sabe, Thaís? Por que é O negado? que eu vejo por experiência, o direito que nós estamos tratando aqui, né, não necessita dessa avaliação, porque não enxerga o perfil. Não enxerga o perfil, não tem essa visão, olha como se fosse uma questão só de técnica, tenho prova suficiente, aquele que alegou demonstrou o que ele alegou, o Uhum. outro não conseguiu afastar essa demonstração, eu já posso julgar, já tenho a minha convicção. Essa é a grande questão, a falta de conhecimento, né? Sim. E olha que eu já, assim, eu falei, porque eu tenho vários amigos e conhecidos que são pessoas, assim, muito competentes na sua área de direito, tá? Uhum. Juízes, desembargadores, né? E não tinha esse conhecimento. Pessoas, assim, maduras, de 60 anos para cima, não têm experiência, não têm conhecimento para isso. Então, não é porque é um advogado, um juiz muito competente, um desembargador, não tem nada a ver uma coisa com outra. É uma coisa muito específica, mas que É a precisa começar. especialidade. É a especialidade, né? Precisa começar a ser reconhecido, né? Eu acho que até pouco tempo atrás não se falava muito disso. Então, eu acho que é um outro momento que esses profissionais de direito, realmente, em qualquer nível, precisam começar a integrar Uhum. esse fator psicológico, porque isso faz toda a diferença. Muda tudo, né? Muda Sim. tudo. Então é começar a Olivia, reconhecer. A Olivia fala. Romina, que é professora, conhecimento liberta, vocês são ótimas no que fazem. Obrigada. A Patrícia disse que aconteceu exatamente tudo que a gente falou. O Rodrigo, Marie, você já é super habilitada. É, laboratório de vida capacita muito. Junto com o estudo, eu fui estudar depois, né? Fui entender a teoria de tudo que eu vivia. Gente, acho que eu posso ser pós em narcisismo. Alex Aliar, eu fiz o curso da Marie, mudou muito meu jeito de lidar com a situação, agora trato disso de uma forma racional, que está lidando com uma pessoa narcisista. Então, realmente muda, né, Patrícia? Mas ajuda muita gente, ok? Rodrigo, não dá para diagnosticar terceiros, mas pelos relatos das vítimas, que é muito parecido, dá para ver seus traços, com certeza. Exatamente, não é difícil perceber. No mínimo, você pode alertar, né? Se você não pode fazer um diagnóstico, eu não posso fazer um diagnóstico, tem um teste de psicopatia, gente, que é aberto, que é gratuito, né? Que eu inclusive, quando você entra no meu curso, você vai ter acesso ao teste de psicopatia gratuito e o teste de narcisismo. Então, no mínimo, você vai ter uma ideia. Você vai fazer o teste como se fosse pensando na pessoa. Recentemente, tem uma cliente que começou a me falar do ex. Tô me separando, falou isso, fez aquilo. Falei, opa, peraí. Posso te pedir uma coisa? Posso te pedir um favor? Você pode fazer o teste de psicopatia? Quem sabe, né? Ela fez o teste, deu super positivo. Eu tinha certeza, falei, não tem como a pessoa fazer essas coisas e não ser, né? Não sei se nasceu psicopata, pode ser um sociopata que foi criado pelo ambiente, né? Mas independente, a pessoa age como, então é um perigo. Eu falei, você vai ter que saber disso também para lidar, porque se você for para a justiça, você tem que saber disso. A pessoa pode ser perigosa e te matar porque não aceita a separação, muitas Exatamente. vezes. Então, aquela coisa de, não, deixa a gente conversar, né? Vamos fazer as pazes. Opa, não pode, desconfia, você tem que desconfiar total. Não existe fazer as pazes com esse tipo de pessoas. Só é para retomar o controle sobre você e te prejudicar. Eu Então, vi um assim, comentário, desculpa, Maria, vi um comentário aqui, o Fabrício, né? Ele é promotor de justiça, né? Ele escreveu aqui: somos facilmente manipulados, ainda que atuemos de forma profissional e atenta. Né? Ele fez aqui o comentário, ele atua, né? Com sim,
com o Sim. promotor. Nesses casos que eu estou falando, nos casos de família, nós temos a atuação do MP, temos que ter, e realmente tem que ter um preparo. É um olhar diferente. Cabe ao advogado instigar, né? Instigar que existe ali um processo onde eu estou tratando com pessoas ou com uma pessoa com uma mente doentia e para que isso ser recebido pelo judiciário, não, pelo menos apreciado, A né? abordagem e a estratégia serão diferentes, né? Eu Isso aí, vejo como eu exatamente. ajudo as pessoas a lidar, a estratégia vai ser diferente. Assim, tô falando de vários casos que são situações diferentes, uma executiva também numa empresa. Tá muito claro que o chefe é narcisista perverso. Então, assim, ficou muito claro para mim o que ele ia fazer e como ela precisava lidar. Se ele não fosse perverso, seria outra coisa. Então, é muito importante você saber identificar para você adaptar a sua estratégia, a sua abordagem para Exatamente. chegar lá. A Camila Farani, oi querida, parabéns Maria. Patrícia, estava paralisada, o curso da Marie me ajudou muito, as indicações de profissionais que entendem do assunto estão me ajudando muito. Amém, amém. Essa é a Patrícia que eu falei, você precisa de alguém que entenda desses perfis, Sim. porque senão não adianta, né? Profissional habilitado, mas que entenda do assunto exatamente. Ok. Tá nos comentários. Olivia, querida. Olivia Furst, uma grande advogada colaborativa e que também está ajudando muito cliente mentorados, alunos meus. Então, ela é uma pessoa assim, muito incrível. Precisamos falar, nos capacitar, lidar com pessoas com transtorno de personalidade. Então, ela também é uma que tem esse olhar, então já consegue lidar de uma forma diferenciada. E isso me deu muita tranquilidade, né, Thaís, de saber assim, ó, o advogado entende. Então, eu sei que minha cliente vai ser bem encaminhada. Então, gente, isso faz toda a diferença. Vão aprender com a Thaís, que eu acho que vocês não podem perder essa oportunidade. É um assunto ainda pouco falado, sim. Gente, para vocês terem uma ideia, não vou falar nome, tá? Mas pessoa presidente, não sei se chama, não sei se é Câmara, eu não entendo muito do juridiquês, mas assim, de presidente de violência doméstica em algum lugar, tá? Que eu não vou falar onde. Ela, Não sim. sabia. Não sabia o que era um narcisista. Presidente de violência doméstica, o que mais tem. Claro que nem sempre toda a violência doméstica tem um narcisista por trás, mas são muitos. Todos os narcisistas acabam muitas vezes sendo violentos, seja fisicamente ou não, mas De pode ser alguma forma, né? De alguma com forma. certeza patrimonial, com certeza psicológico, certo? Isso sempre, Uhum. nem sempre chega à violência física, mas é um Uhum. risco grande, né? O que eu mais tenho visto é o psicológico e o patrimonial. Sim. É o que está mais comum. Patrimonial, sempre, sempre. Muito. Porque eles ganham controle sobre a vítima, tirando o poder financeiro. Então, Uhum. geralmente, patrimonial e psicológico sempre está, né, Thaís? Sim. O Rodrigo falou uma coisa, na experiência profissional, o professor Fabrício Bastos. Boa noite. Na minha experiência profissional, penso ser salutar a capacitação, principalmente para aquisitação, instrução, etc. Muito bem colocado. Somos facilmente manipulados, ainda que atuemos de forma profissional e atenta, exatamente. Bem financiados entram em divórcio. As pessoas nascem narcisistas ou adquirem isso ao longo da vida. Isso você vai saber tudo lá no curso. Então, digita a palavra agora poder. Gente, se vocês querem aprender comigo e tá com a advogada, a doutora Thaís, digitem agora a palavra poder, entrem no grupo de WhatsApp que não custa nada, que vocês vão saber qual que é a condição que a gente vai fazer muito especial para se aprofundar um pouco comigo, com a Thaís, e ganhar um conhecimento que salva a vida, que vai ser um divisor de águas, isso posso garantir, com total segurança. Que mais? Marido é viciado em pornografia, ponto de parar, psiquiatra, narcisista absurdo, ou que tudo põe a culpa em mim, dos erros dele. Então, isso é uma coisa, claro, né? Nos processos, eles sempre vão acusar a vítima de tudo. Eles não Sim. são culpados de nada, responsáveis de nada, tudo é a culpa
geralmente da vítima, uma inversão total. E tem acho que é um terapeuta que falou, né? Uma pessoa normal, vamos dizer, né? Que não é narcisista ou psicopata, ela vai falar muito das próprias dores, enquanto a pessoa narcisista que se vitimiza joga exatamente, é Ah, toda a culpa no outro, acusa sempre o outro de tudo, né? Não não tem fala, não tem autorresponsabilidade de nada. Né? não fala de si, não aceita o divórcio exatamente. Então, isso é importantíssimo. Essa coisa de não aceitar o divórcio pode ser também um sinal. Não significa que a pessoa mas no mínimo deve ser um sinal de alerta. Por que não está aceitando? Né? Já sofri demais da conta, Lara. O Yara, Lara. Ok, gente, deixa eu ver. Tem bastante comentários. Não, É, tô olhando não aqui pode ser também. manipular, tem que ouvir todas as partes. O promotor de Araraquara foi muito maldoso também. Usaram minha mãe de moeda de troca. O problema é quando tem a pessoa no próprio sistema, né, judiciário que tem esse perfil. E tem. Então, assim, a questão é se lamentar e ficar pensando, mas tem também advogados, juízes, promotores que são narcisistas. Não, mas se você souber identificar, pelo menos, no lugar de ficar refém se lamentando, você vai buscar uma outra estratégia. Né? Tem sempre formas de lidar. Então, não fica se lamentando, fulano é assim, assado. Não, então você vai ter que procurar outra estratégia, porque você já sabe que ali não vai dar. A Olivia Furso, o narcisista tem que sentir que está no controle, sentir que está ganhando, sim. Então, ela é advogada, ela entende bem disso. Então, quando ela trata, né, Olivia, ela trata na estratégia dela, para os clientes dela, ela entende que ela tem que, de alguma maneira, fazer sentir que essa pessoa está ganhando alguma coisa, senão ele só vai perturbar e perturbar e perturbar. Então, tem que ter muita inteligência, né, conhecimento, estratégia para lidar de uma forma construtiva, da uma Sim. forma mais construtiva possível, para não E, piorar. e um adendo aqui, Maria, que assim, você nunca leva aquilo, nunca, para o pessoal. Tem que sempre agir de uma forma fria, né? Eu poderia usar essa palavra. Nunca é pessoal, para você poder fazer um bom trabalho. Sim, exatamente. Narcisista manipuladora, né? Eu sofro demais, então você vai sofrer menos depois que você fizer o curso. Sério, porque quando você faz o curso, quando você ganha o conhecimento, você consegue tomar um recuo emocional. Você sofre porque você acaba entrando no jogo. Quando você entende que tudo isso é um jogo para te controlar e te destruir, peraí, então não vou me deixar, né, perturbar dessa maneira. Porque tudo que eles querem é te perturbar, te tirar as forças, pelo emocional. Então, se você entra nesse jogo, acabou. Ele Ele ganhou. sim, trabalhar o emocional, é grande, né? Desestabilizar, deixar a pessoa sem força para agir. Sim. Ó, às vezes, várias pessoas lutam na justiça para divisão de bens, tem medida protetiva. Ok, gente. Então, vamos lá. Nossa, muitos comentários, né? Tô É, tentando encerrar, mas olha. Então, vou tentar passar mais rápido, ver se tem alguma coisa e a gente vai encerrar. Lembrando para você digitar a palavra poder nos comentários ou no direct, para vocês receberem lá no seu direct o link para entrar no grupo de WhatsApp, onde vamos revelar a nossa condição especial para vocês aprenderem comigo e com a doutora Thais, a nossa advogada, especialista no assunto. Muito cansado com a minha situação, Patrícia. Então, se recompõe, venha fazer o curso, que eu juro que você vai ganhar energia, vai ganhar força. Eu falo porque é o que as pessoas que fizeram o curso me falaram. Ganharam força. Você vai ter uma advogada com você, que você vai poder conversar, que você vai poder tirar dúvidas, e também comigo. A Sueli, isso é um desvio de caráter? Exatamente. Um transtorno de personalidade, né, na verdade. O presente assunto, Edson. Acho que eu caí, peraí.
Marie, além do curso, uma coisa interessante que eu gostaria de dizer, que com esse trabalho que eu realizo, eu atuo em qualquer tribunal do Brasil. Eu Olha, viajo para as necessidades em que eu tenho que estar presencial, em que eu tenho que falar com o magistrado, falar com o Ministério Público, mas eu atuo em qualquer lugar do Brasil. Tanto que eu estou, né, hoje eu estou em São Paulo justamente por um caso específico onde eu estou trabalhando com uma mente que eu chamo, né, mente doentia. perfeito. Então, gente, precisando no Brasil inteiro, a doutora Thais vai encontrar vocês. Tem Edson, um advogado, Costa. O presente assunto ainda é um tabu para os membros do judiciário, em sua maioria, assim como em nossa sociedade. Se faz necessária a divulgação e a prospecção do tema. Sim, e é muito delicado, Edson. Por quê? Porque a gente sabe, eu também penso nisso. Eu falo sobre isso nas empresas e eu sei que nas empresas tem. Então, a gente vai falar para o judiciário e a gente sabe que no judiciário tem. Então, sim, é uma coisa delicada, mas a gente precisa falar, né? E eu vejo que a gente não pode se calar por medo, porque é exatamente pelo medo que conseguem tudo o que querem. Então a gente tem que se blindar e trazer esse tema e entender. A gente não vai conseguir tirar esses perfis da sociedade. Então a gente só pode se capacitar e se fortalecer para lidar. Não tem outro jeito. Não tem Exatamente. outra forma, né? Eles não vão sumir da noite para o dia do judiciário nem nunca, provavelmente. Então, pelo contrário, são posições de poder, sempre vai ter, né? Indico para todo advogado da área de família fazer um estudo aprofundado no assunto. Digitem a palavra poder. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Queridas, a Patrícia. Qual estado vocês são? A doutora Thais é do Rio, mas como ela disse, ela viaja para o Brasil inteiro. E eu sou do Rio também, e eu viajo online para o Brasil inteiro. Ou às vezes, né, me chamam para uma palestra, alguma ação de desenvolvimento de líderes nas empresas, também eu vou. Tá bom? Parabéns, ótima live, né? Marcinha, muito obrigada. Conhecimento é tudo. Obrigada, sim. Digite poder, poder. Parabéns às duas profissionais que ministraram com propriedade essa live. Parabéns, obrigada, Sueli. Gente, conseguimos esgotar todos os comentários. Então vamos encerrar. Era para ser 30 minutos. Mas olha, a gente queria realmente honrar. Foi muito interessante, né, os comentários de vocês. Então, de novo, última chance agora para você digitar nos comentários ou no meu direct a palavra poder, né? É no meu, porque é ali que tem a mensagem, que no caso é meu time. E né, a gente juntou nossos dois conhecimentos, nossas duas expertises para você nunca mais ser perturbado da forma que você está sendo perturbado agora, ou para nunca mais não saber como lidar. Né? Daqui para frente, você realmente vai ter um conhecimento que vai ser um divisor de águas, tá bom? Marie, pediram o meu contato eletrônico. Eu perdi seria o meu Olha, WhatsApp. eu não sei se você consegue digitar. Eu não Eu sei se digito, o Willy consegue. Escreve alguma coisa no comentário que eles vão ver tá. o seu. Coloquei o WhatsApp do escritório Ótimo, perfeito. Pronto, a Thaís colocou. e o Instagram é esse que nós estamos utilizando. Pode falar comigo pelo direct. CB Advogados Oficial. Oficial. É o Instagram da Thaís, tá? Profissional. E ela colocou o WhatsApp dela. 21, gente, anotem aí. 21 9980 64531. Se vocês perderam qualquer coisa, eu tenho contato. Também tem muita gente que fala comigo. Eu acabo indicando a Thaís, né? Sempre que eu vejo que está nessa área, que vocês podem realmente se beneficiar muito com a ajuda dela. Então, podem contar também comigo. Se vocês não conseguiram pegar o contato, só pedir pra gente, pra mim, pro meu time, lá no direct, tá? Mulheres inteligentes libertam outras mulheres. Obrigada, Obrigada. professora. Maravilhosa. Ok? Gente, última chance, digita a palavra poder, agora ou nunca. Depois, já eles vão ter perdido essa oportunidade, né? Pode ser que tenha outras, a gente não sabe, mas por hora é essa, é aqui, é agora. Doutora Thais, gostaria de falar mais alguma coisa?
agradecer a presença de todos. Espero que possamos ter elucidado, né, algumas dúvidas e tá, a Marie e eu estamos aqui à disposição. Podem falar conosco no direct e querendo fazer o curso, saber mais do assunto. Nós estamos com a oportunidade ainda para escrever Poder, né, Marie? Está no Isso, finalzinho, mas ainda dá tempo. ainda dá tempo. Bom, gente, muito obrigada pela presença, pelos comentários, pelas dúvidas, por terem compartilhado. Muita gente compartilhou essa live, então mostrou a importância. Teve o doutor Sérgio também Antunes, né, diretor na UAB, que valorizou muito. Olivia Furso, muito obrigada pela presença também. E Obrigada. Thaís, muito obrigada por ter aceito também de contribuir junto nessa parceria. Eu acho que isso vai ajudar muita gente. Já ajudou várias pessoas, para quem, né, eu te indiquei, então indico de olhos fechados. E um beijo, Olivia. Gente, poder 3, 2, 1, vamos encerrar? Posso encerrar, Thaís? Professor Fabrício, muito obrigada também, Obrigada. excelente, pela divulgação em força. Gente, o último vídeo que a gente postou foi ontem, né? Explodiu de compartilhamentos e salvamentos, então, ó, muita Obrigada. gratidão. Com certeza falaremos mais sobre o assunto, vocês podem ficar de olho no perfil da Thaís e do meu, que a gente vai continuar falando. Mas, para se aprofundar, é aqui agora, poder agora nos comentários e nos vemos em breve. Muito obrigada, Thaís, muito obrigada a todos que Obrigada, participaram. Marie. Boa Obrigada. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.